Oi pessoal, vamos para a aula de hoje? Hoje nós iremos estudar matemática financeira, envolvendo o tema juro, conceitos e termos frequentes, como capital de juro, taxa de juro, montante. Vamos começar a nossa aula? Pessoal, antes de sair resolvendo questões sobre juro, é importante entendermos a parte conceitual. Só assim nós conseguiremos resolver várias questões de uma forma mais fácil. Para iniciar o estudo de juro, vamos analisar uma determinada situação. Por exemplo, nós temos uma geladeira que custa R$950 e essa geladeira foi comprada para pagar tudo de uma vez em 90 dias. Ou seja, 3 meses após a compra, ele vai pagar esta geladeira. E para pagar 3 meses após a compra, essa geladeira, a loja cobrou juro de 8%. 8% ao mês. O que nós entendemos a partir desta informação aqui? Ao comprar a geladeira a prazo, o comprador assumiu um compromisso de pagar um acréscimo e esse acréscimo é chamado de juro. Esse juro corresponde a uma porcentagem do valor à vista. Então aqui, o que nós entendemos? Que o juro corresponde a uma porcentagem do valor à vista. O valor era R$950 e após 3 meses ele vai pagar 8% de juros, que é essa porcentagem. O juro também depende do prazo para pagamento. No caso aqui, ele tem 3 meses para efetuar o pagamento, com juro de 8% ao mês, certo? Vamos continuar aqui ao lado do nosso raciocínio. Nós podemos dizer então que juro é representado pela letra J. Então, o juro é uma compensação financeira que se paga pela utilização de uma quantia por determinado período de tempo. Então, nós entendemos aqui que o juro é representado pela letra J. Ele é uma compensação financeira pela utilização de uma quantia por um determinado período de tempo. Vocês conseguiram perceber o raciocínio aqui? Além de juro, em matemática financeira, existem vários termos frequentes que nós iremos utilizar para a resolução das questões nos próximos vídeos. Vamos começar com capital. O capital é representado pela letra C. O que é o capital? O capital é a quantia monetária investida ou disponível para investimento. O capital também pode ser denominado como valor presente ou principal. Vamos continuar o raciocínio aqui para que possamos entender essa parte conceitual e para podermos resolver as questões dos próximos vídeos. Agora vamos falar sobre a taxa de juro, que é representada pela letra I. A taxa de juro é uma taxa percentual. Essa taxa se paga ou recebe pela compensação de um capital. Essa taxa de juros deve vir acompanhada de uma unidade de tempo. Vou subir a tela para continuar o raciocínio. Essa unidade de tempo é uma unidade de tempo a que se refere, ou seja, vou dar um exemplo aqui. 5% a ponto D equivale a 5% ao dia. Vocês perceberam que tem relação com uma unidade de tempo? Outro exemplo, 2% a ponto M, que equivale a 2% ao mês. Pode ser, por exemplo, 8% a ponto A, que equivale a 8% ao ano. Agora, vamos tratar de um outro tema, o tempo. O tempo que é representado pela letra P. O tempo é o período que decorre desde o início até o fim de uma operação financeira. O tempo também é conhecido como período de capitalização. Prestem bastante atenção a esses termos que nós
nós iremos utilizá-lo mais para frente. Agora vamos entender o que é montante. O montante é representado pela letra M. O montante é um investimento rentabilizado, ou seja, é o capital acrescido do juro acumulado em determinado período, ou seja, capital mais juro. Ele também é denominado valor futuro. Vocês entenderam então o que é montante? Montante é o capital mais o juro, resumidamente. Agora vamos continuar com informações importantes sobre a taxa de juro e o tempo. A taxa de juro e o tempo devem ser expressos na mesma unidade. Por exemplo, CI, que é a taxa de juros, e ela for mensal, o tempo T deverá ser em meses. O tempo T, tá? Vamos escrever aqui para frisar o raciocínio aqui. O tempo pode ser classificado da seguinte forma: ele pode ser exato ou comercial. Qual é a diferença? Quando ele é exato, ele é utilizado no ano civil de 365 dias ou 366 dias, quando é ano bissexto. E comercial se usa no ano comercial, ou seja, o mês tem sempre 30 dias e o ano 360 dias. No próximo vídeo nós iremos estudar juros simples. Esse tema é muito utilizado em concursos e também para vários tipos de cálculos quando se tem taxa de juros. Vocês conseguiram entender toda essa explicação teórica? Ela é muito importante para dar continuidade ao assunto. Fiquem atentos ao canal que estamos divulgando vários vídeos relacionados à matemática financeira. Neste vídeo específico tratamos da parte conceitual de juro, abordando vários termos frequentes como capital, taxa de juro, montante, tempo, e aguarde os próximos vídeos com divulgação aprofundada sobre o tema. Você entendeu? Se ainda restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então, até o próximo vídeo!